Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Hoje nós vamos fazer o estudo aqui, continuando, né, na verdade, o estudo da live número 9, que chama Espiritualizar-se. Ela é uma live que foi trazida pelo mentor Ezequiel no dia 9 de setembro de 2020. É uma live lá do iniciozinho ainda do portal, né, das primeiras. Uma live bem bacana, a gente já tem 3 partes dela gravada e hoje a gente vai continuar aqui com a parte 4 e tem mais uma parte depois, a parte 5, posteriormente a gente vai gravar. O Robson vai passar aqui então para a gente um trechinho do vídeo e depois a gente vai abrir para comentários aqui com o nosso irmão Jordelei, também com o Robson e comigo. Mediunidade, que também é um fator da espiritualização, poderia ser classificada como um verbo, ação, agir. Agir é o que faz com que as nossas faculdades mediúnicas se movimentem. E então começamos o belo trabalho da espiritualização. Espiritualizar tudo aquilo que tocamos. Imagine você chegando em uma grande plantação de lavandas, de girassóis, no momento em que a flor mais bela e perfumada se encontra. E naquele instante, toda aquela plantação está ressecada pela ausência da água. E você, com as tuas mãos, consegue movimentar e fazer com que a chuva, com que a água ali possa chegar, revitalizando o que de belo existe naquele ambiente. Isto é espiritualizar-se. Não é ser a flor, mas é dar condição para que a flor seja bela. Dar condição para que a vida ocorra. A vida, a essência necessária para cada ser. Desde a existência mineral à existência celestial. Porque no planeta em que vivemos, que é um planeta levíssimo diante dos planetas de provas e expiações, sabemos que do mineral viemos e para o mineral voltaremos, como corpo, como matéria. Agora, como habitantes do universo, sabemos que das mãos do Criador, em luz, fomos criados e lançados, e em luz, capaz de dar vida não apenas a uma flor, mas a um planeta, a um sistema. Retornaremos. Somos luz, fomos luz e seremos luz. Você queira ou não queira. Então, não atrase a tua capacidade de iluminar, porque tu és o amor. Tu és a paz. Tu és a sabedoria. Porque tu és a imagem e a semelhança do Criador. Caminhamos a passos largos para... Eu acho que aqui era o final, não era, Fábio? Da parte? Isso mesmo. Muito bacana esse trechinho aqui, cara. Logo que de cara que me chamou a atenção aqui foi a questão que ele fala aqui, né, que a espiritualização poderia ser classificada como um verbo, ação, agir, né? E isso aqui ele deixa claro aquela nossa capacidade de cocriação que os mentores também já abordaram em outros vídeos, né? Então é a gente botar em prática aquilo que a gente precisa construir mesmo, né? E confiar naquilo que a gente precisa fazer.
né, nas nossas capacidades, nos nossos conhecimentos e na nossa capacidade também de aprender, né, de evoluir, que esse também é um grande objetivo que a gente tem aqui. Nesse primeiro momento é isso que eu queria comentar. Espiritualizar tudo aquilo que tocamos. Olha que bonito isso. Eu acho linda essa comparação com as plantas, né? Eu vi um texto outro dia, eu não vou lembrar exatamente a fonte, mas dizendo que as plantas, elas simplesmente existem em harmonia com a natureza, né? E as plantas, elas não têm sistema nervoso, então elas não sentem dor, elas não sentem raiva, elas não sentem essas coisas que nós sentimos, né? Assim, super positivas. E, ao mesmo tempo, elas produzem o próprio alimento delas a partir da luz, né? Com a fotossíntese. Então, elas também não precisam predar, né? Elas não precisam comer outros seres vivos. E, ao mesmo tempo que elas servem para doar, né? A planta, ela simplesmente doa o oxigênio, doa os frutos, doa tudo. Ela não tem essa questão do buscar para ela, né? Que a partir dos animais já existe, né? Essa coisa do querer para si e tal, do instinto. Mas se as plantas ficassem sendo os únicos tipos de seres vivos, né? Na verdade, elas expressam um tipo de espiritualidade ainda muito diferente da nossa, né? Não sei nem se melhor ou pior, mas diferente, no sentido de que elas não têm livre-arbítrio, elas não têm poder co-criador, não têm poder de escolha, né? E talvez por isso que a gente precisa de entender que a gente tem essa outra forma de expressar a espiritualidade que elas não têm. E nesse pedacinho, Ezequiel faz muito esse paralelo, né? Com essa questão das plantas. E essa imagem é muito bonita, porque se a gente entende que a gente vai sutilizar o nosso instinto a ponto de doar como uma planta, né? Aí eu acredito que a gente chegou nesse ponto que a gente volta a se alimentar só de luz, né? Então lá na planta a gente alimenta só de luz, a gente faz todo um percurso para aprender a cocriar, para depois voltar a se alimentar só de luz, né? A mensagem do Ezequiel é incrível, mesmo depois de tanto tempo, quase praticamente 2 anos, a mensagem é incrível. Eles sempre falaram para mim que mediunidade era agir, né? Que a mediunidade ela tinha que ter movimento. Toda a energia que chega no corpo ela não pode parar, ela tem que se movimentar. E aí o corpo físico também o corpo foi feito para o movimento e não para ficar parado. Então a gente vê as articulações, os ossos, a musculatura, toda ela está posta no corpo para movimentar. Então a gente vê uma vez mais a sincronicidade entre o mundo espiritual e o mundo físico na criação. Mas uma das coisas incríveis nesse ponto também é para desmistificar um pouco a mediunidade de que eu tenho o dom de eu não sei o quê. E eu não gosto desse termo dom, porque não é trabalho. Tudo que a gente faz se torna um ato mediúnico, né? Se torna ser o medianeiro entre um estado e o outro. Olha aquelas pessoas que a gente olha e diz assim, nossa, como tem boa mão para mexer com flores, né? Porque pega até flores que estão praticamente morrendo lá, elas começam a mexer, ficam conversando com as plantas e daqui a um pouco a planta está linda. Isso não é só conversar, isso é energia que passa pelas mãos, ou seja, é o movimento, é o agir. Agora imagine essa mesma força movimentando pessoas. Ou seja, é desse ponto que a espiritualidade nos alerta sobre a mediunidade. E eu acho incrível essa parte aqui do final, né? Desde a existência mineral à existência celestial, né? Que a matéria veio do mineral e vai acabar voltando ao mineral pelo processo da decomposição e tudo. Mas que nós saímos das mãos do Criador e para as mãos do Criador, construindo, auxiliando, amparando, nós chegaremos uma vez mais.
Então, é incrível, né? Somos luz, fomos luz e seremos luz, ou seja, no tempo e espaço, sempre luz. Isso é apaziguador. Isso traz para nós um olhar de não julgamento. Porque hoje, o maior adversário que a gente tem somos nós mesmos. Né? Aí eu volto a frisar muito no processo da autoobsessão. Porque agora há pouco eu conversava com o Fábio aqui, antes de começarmos as gravações, e o Fábio me dizia a mesma coisa. Como que pode não acreditar em mim mesmo, né? Eu não ter a confiança em mim mesmo. Isto é uma autossabotagem. É um processo em que a gente passa a duvidar do Criador, já que somos imagem e semelhança dele. Então, no momento em que a espiritualidade vem e diz que nós somos luz, que nós fomos luz, né? Daí a gente olha e veja esse ponto. Nesse momento nós somos luz. Então eles começam mostrando para nós o presente. E só que nós, e a doutrina espírita, e o entendimento dos estudiosos da doutrina espírita foram muito assim de que o passado é de dívida, é de ser devedor. E isso provém das crenças cristãs. Então, tudo que a gente olha aqui, a gente diz, mas é que no passado não sei o quê. Então, a gente sempre olha para o passado como um processo nebuloso da nossa história. E aí vem o Ezequiel e diz que nós somos luz, que nós fomos luz. Né? Luz compatível com aquele período, claro, né? Mas nós fomos luz. E que nós seremos ainda mais luz. Então, nesse ponto não te julgue, não te condene, porque o promotor, no caso, é você, o juiz, no caso, é você, o advogado, no caso, é você, ou seja, somos nós que fazemos tudo. A gente faz a nossa defesa e a gente faz a nossa incriminação. Então, não julgar, não se tornar um auto-obsessor nesse momento é um dos grandes caminhos para a regeneração que nós estamos buscando. E o Ezequiel, ele é perfeito em trazer uma mensagem dessa forma. Cara, e aí, assim, a gente às vezes tem essa tendência mesmo, né, de balizar a nossa vida ou aquilo que a gente tem vivenciado, vamos dizer assim, de uma forma mais negativa no presente, a gente tem tendência a balizar como se fosse alguma coisa que a gente fez no passado. Pô, e as coisas boas que a gente fez, a gente não vai valorizar? Mesmo que a gente não lembre, nós fizemos muita coisa boa também, não só coisas ruins. E aí é justamente isso que o Jorge está falando, que o mentor, o Ezequiel, vem trazer para a gente, né? Que nós fomos luz naqueles períodos, nós somos luz agora e nós seremos ainda mais luz para frente, né? Nós vamos iluminando os nossos caminhos e evoluindo à medida que a gente vai caminhando, né? Nessa senda evolutiva aí. E tu falou aqui da questão da regeneração, né, do planeta, ele traz aqui um dado bem curioso nesse trechinho final aqui também, que é o planeta em que vivemos é um planeta levíssimo diante dos planetas de provas e expiações. Então, aqui ele já mostra para a gente que, opa, peraí, a Terra é assim um planeta ainda de provas e expiações, porém, ele já está num nível mais sutilizado, vamos dizer assim, né? Do que outros que estão um pouquinho mais atrasados do que a gente. Normal, né? Na escala evolutiva, tanto do planeta como nossas mesmos. Eu escutando vocês falarem sobre luz, me veio uma recordação sobre esse monte de estudos que eu estou fazendo. Acho que eu não falei aqui nesses vídeos sobre isso ainda, mas já falei para a Jordelei que eu estou estudando um monte de terapias diferentes e coisas que têm uma completude, né? Assim, um completa o outro em termos de conhecimento. E uma das vertentes que eu estou estudando tem a ver com um jogo que chama Jogo da Vida, é um jogo sânscrito, que já tem milhares de anos, né? Foi criado na Índia. E aí eles falam um pouquinho isso, sobre a descida do espírito até a matéria. Então, do ponto de vista desses estudiosos hindus, né, antigos,
esse passo da criação da matéria, que é quando aparece a dualidade, é como se fosse um desejo da divindade de experimentar algo que não fosse só a luz. Aí eles tentam explicar assim: imagina se você está num lugar que só tem luz. O que você vai distinguir? Aí às vezes a gente pensa assim: vou ver luz, né? Mas na verdade você não vai ver nada, porque é tudo branco. Né? Se é só luz pura e não tem mais nada sem ser luz, você vai só ver um fundão branco. Você não distingue nada de nada, né? Então, para você conseguir ter essa experiência de distinguir a luz, o que é a luz, você tem que conhecer a sombra. Senão isso não vai acontecer. A divindade não precisa disso, mas aí como a divindade fez? Criou um ser, né? Que no caso são os nossos espíritos, e esse ser foi lançado para o mundo dual, para o mundo de dualidade, que tem luz e sombra. Até para a gente entender o que é luz, a gente tem que saber o que é sombra, né? Nesses estudos de Joana de Ângeles que a gente está fazendo, tem uma passagem assim que pergunta: mas Jesus tinha sombra? Ele tinha coisas para serem reprimidas? E aí os espíritos respondem assim: o Jesus tinha um registro do que é sombra. Então ele sabe o que é maldade, ele sabe o que é dor, mas ele não tinha a sombra própria, né? Nós temos a nossa sombra própria. Mas então, nessa trajetória toda da gente destacar o espírito do que é matéria, a gente tem que conhecer o material, né? A gente tem que conhecer o bruto, a gente tem que conhecer a sombra. Senão é como se a gente ficasse numa luz, mas que é uma luz ingênua, uma luz que não entende que existe o outro lado, né? E aí que toda essa experiência faz um sentido para a dor, né? Porque às vezes as perguntas que vêm até no portal sobre dor é isso, né? Se nós somos luz, se Deus é luz e Ele quer que a gente seja luz, para que Ele deixa existir dor? Se Ele é todo poderoso, por que Ele não vem aqui e não acaba com a dor de uma vez, né? Justamente para a gente poder ter essa experiência do que é dor e entender que a nossa ação pode causar dor, porque nós vamos ser co-criadores. Nós não somos só criaturas que estão igual às plantas, né? Só vegetando ali, existindo e acabou. Nós vamos fazer escolhas e nós vamos criar coisas. E aí, nessa criação, a gente precisa entender o alcance da nossa criação, né? O poder da nossa criação. Cara, e só para complementar, Robson, e por isso que é importante também nós valorizarmos as nossas dificuldades, né? É tão importante quanto a gente estudar a espiritualidade, estudar essas coisas benéficas, estudar os princípios que Jesus nos trouxe, né? Todos os ensinamentos, outros avatares também, mas valorizar também as nossas sombras, aquilo que a gente está passando por dificuldade é uma grande escola, né? A vida é uma grande escola. Então, é bem isso que o Robson está falando, valorizar tudo, né? A importância de a gente passar por esses momentos é que a gente entende que tem que mudar, que tem que evoluir, que tem que crescer. Né? Dessa forma, a gente encerra esse trecho tão nobre, tão especial. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer só uma brincadeira. Esse monte de curso, só o Robson para fazer. Não tem como. E da maneira que ele está fazendo, é só o Robson mesmo. Ele me contando como é esses cursos, eu já ferve a minha cabeça. Imagina, cara, eu fazer esse curso todo. Mas brincadeiras à parte, tenham todos uma semana linda e abençoada. E obrigado por estarem aqui conosco sempre. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.